Quarta-feira, dia da Transfiguração do Senhor, festa. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Já te peço joinha, inscrição, comentário, tudo isso é importante para o YouTube. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos de 28b a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos hoje a transfiguração do Senhor, esta festa tão importante no nosso calendário litúrgico, e por ser festa da transfiguração do Senhor, é o dia também que as paróquias celebram o Senhor Bom Jesus, que é padroeiro tanto de tantas das nossas paróquias. Aqui na nossa forania é padroeiro de Baliza, minha paróquia é padroeiro de Aragarças, também padroeiro de Doverlândia. Então, nós temos tantas devoções também na nossa diocese ao Senhor Bom Jesus. Então, viva o Senhor Bom Jesus. Queridos, vamos ao Evangelho. Jesus Cristo pega Pedro, Tiago e João para subir a montanha para rezar. Subir a montanha é sempre um momento de ficar a sós com o próprio Deus. E também, subir a montanha significa que algo de importante vai acontecer. Por exemplo, para que Moisés recebesse as tábuas dos 10 mandamentos, o que ele fez? Ele subiu a montanha. Momento particular com Deus, para que o próprio Deus possa dar instruções que dizem respeito à salvação para o povo por meio de alguém. Neste caso, Jesus, que é o próprio Deus, sobe a montanha para estar na presença do Pai e leva então 3 testemunhas com ele. Enquanto rezava, diz o próximo versículo, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Perceba esse detalhe? Enquanto rezava, meus amados irmãos e irmãs, enquanto nós rezamos, nós também podemos e precisamos mudar de forma. Como assim? Veja, enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Aqui, pontualmente, Jesus está mostrando a sua glória que terá após a ressurreição e mostrando a sua glória para os seus discípulos, para que eles também possam ser perseverantes durante as tribulações, para que eles possam, a partir também da sua perseverança, contemplar e viver na própria carne essa transfiguração, essa mudança de figura, essa mudança de forma. Mas voltemos. A oração, meus irmãos e minhas irmãs, precisa nos transfigurar, precisa nos mudar. Nós precisamos ter o intuito de rezar para que o Senhor vá nos mudando por dentro, de tal forma que, quando as pessoas nos veem, elas percebam que nós fomos transfigurados por Jesus, que a nossa vida mudou, que nós perdoamos as pessoas, que nós estamos mais dóceis, que nós estamos controlando melhor o nosso temperamento, que estamos melhores cumpridores da vontade de Deus, apesar dos nossos limites, que estamos lutando para vencer e para santificar o nosso dia, para vencer os nossos limites e santificar a nossa vida. Veja, a importância da oração, que não pode ser simplesmente um momento de jogar palavras fora, mas que precisa ser, de fato, um momento onde eu me encontro na presença do Senhor para permitir que o Senhor
venha em minha vida, me transforme a partir de dentro, de tal forma que a minha vida possa ser transfigurada e mudada. Mas vejamos, meus irmãos, 2 homens estavam com eles, eram Moisés e Elias, sinal de que tanto a lei como os profetas conversavam Jesus. Moisés, dito autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Aquele que teve a primeira revelação dos 10 mandamentos. Elias, sinal dos profetas, aqueles que anunciaram a Jerusalém a conversão e a vinda do Messias. Mas também 2 homens que não fugiram diante das dificuldades. 2 homens que, no seu tempo, viveram as suas cruzes e hoje estão vivendo a glória da ressurreição, estão vivendo a glória do céu, à espera, como todos nós, da ressurreição. Vejam que eles apareceram revestidos de glória, já estão gozando, as suas almas já estão na eternidade, e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. 2 homens que já passaram pelo momento de sofrimento, agora conversam com o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que vai passar pela morte de Jerusalém, para que ele também, se transfigurando, possa transfigurar cada um de nós. Então, meus irmãos, Pedro e os outros companheiros estavam com muito sono, dormiram, mas quando acordaram, certamente ficaram encantados com a visão que eles tiveram, e no meio do versículo 33 diz: Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Olha só, capaz que foi maravilhoso, deve ter sido lindo. Mestre, é bom estarmos aqui. Eu estou vendo Moisés, eu estou vendo Elias, eu estou vendo esta glória, eu estou vendo o seu rosto mudado, transfigurado, brilhante. Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Senhor, eu nem preciso de tenda. Vamos fazer tendas, moradas, somente para os senhores. Queridos irmãos e irmãs, aqui está claramente a visão da glória. E Pedro não quer voltar. Pedro não quer descer a montanha. Pedro não quer voltar para a dureza do dia a dia. Quantos de nós vivemos um retiro de casais para vocês, retiros nós, padres. Me lembro do meu retiro de ordenação. Nossa, como foi bom. Aqueles dias no mosteiro, rezando, excelente pregador, excelentes pregações, momentos longos de silêncio para a meditação, para a adoração ao Santíssimo. Dá vontade de dizer: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo? Não vamos voltar para a dureza do dia a dia? Mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, depois que nos abastecemos do próprio Deus, voltar para a realidade. Depois de vivermos a Santa Missa, descermos a montanha, abastecidos do próprio Deus, transfigurados do próprio Deus, descermos para vivermos o dia a dia, assumir as nossas cruzes diárias. Todos os momentos de montanha, de encontro com Deus, servem para nos abastecer do próprio Deus, sermos iluminados pelo próprio Deus, a fim de descermos este momento e então iluminarmos o entorno onde nós vivemos, principalmente aquelas pessoas que não puderam ou não quiseram subir a montanha com Jesus, que não puderam ou não quiseram estar à missa, ir para o retiro, rezar o terço, ouvir a palavra de Deus, fazer a confissão dos seus pecados, casar na igreja. Nós somos responsáveis por iluminar essas pessoas através da nossa transfiguração em Jesus. E ainda, quando Pedro estava falando, admirado com tudo aquilo, no versículo 35, diz que a nuvem que tinha descido sai a voz do Pai. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Ou seja, é o próprio Pai que confirma para os apóstolos, para os discípulos, que Jesus de fato é Deus, é o Messias, porque essa dúvida ainda reinava no coração dos discípulos sobre a identidade de Jesus. Como talvez reina sobre a identidade de Jesus a dúvida se ele de fato é Deus, se o que ele de fato fala eu preciso seguir na sua totalidade. Então o próprio Pai está dizendo: ele é o escolhido, escutai o que ele diz. E escutar o que Jesus diz vai muito mais além do que detectar ruídos, mas significa que eu vou ouvir a sua palavra, permitir com que esta palavra caia no meu coração, e então que eu vou praticar a palavra de Deus, que eu vou então vivenciar na prática o que Jesus diz, tanto nas minhas obrigações, tanto também na confiança e na providência divina, como também confiando na sua misericórdia, mas não excluindo de outro lado a sua justiça. Deus é justiça, Deus é misericordioso, mas Deus é justiça, vivendo a totalidade do que o Senhor ensina, não escolhendo fragmentos do que Jesus ensina para conformar o meu ego,
para confirmar o meu erro. Não, eu preciso viver a totalidade do que Jesus ensina. Então, celebrar a transfiguração do Senhor significa celebrar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, que neste momento o Senhor, que neste contexto ainda não passou pela cruz, ele mostra para os discípulos que viver a cruz não é o fim, que viver a cruz é uma etapa necessária para receber a glória da ressurreição. Logo, meus irmãos, minhas irmãs, o que você está passando, vivendo, que cruz você está carregando, esta cruz não é o fim. Viva esta cruz na confiança que Cristo está com você e Ele está. Ouça o que Jesus tem para te dizer, tanto naquilo que você precisa se converter e vá se converter logo, busque ajuda, vá se confessar, mude, saia desse pecado, tanto na confiança de que Ele está contigo. A sua cruz não é o fim, mas pode ser uma escola de ressurreição. A sua cruz pode ser e é a sua escola para você então ter a felicidade eterna, a salvação eterna, para você também se transfigurar. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, confiemos, peçamos o bom Deus que envie o Espírito Santo sobre nós e que possamos dia após dia confiar na sua graça, confiar no seu poder. Ele está conosco. Ele quer que nós nos transfiguremos e Ele nos ajuda e derrama a sua graça sobre nós, para que nós possamos cumprir esta missão. Amém. Amados, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe ricamente. Vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal, me ajudar a atingir a marca de 3.000 inscritos. Deixe o seu joinha, escreva aqui algum comentário, faça uma oração por algum familiar. Escreva algo desta homilia que te chamou a atenção. Pode ser: Senhor, transfigurai o meu coração. Vamos juntos hoje encerrar em Baliza a festa em honra e louvor ao Senhor bom Jesus. Então, Baliza, às 18h30, na porta da Igreja Matriz São Sebastião, nós sairemos com a procissão luminosa. Levem velas para iluminarmos o caminho e fazer uma linda procissão rumo à Capela Senhor Bom Jesus, subindo os mais de 70 degraus que temos ali para louvarmos e adorarmos o Senhor Bom Jesus, encerrarmos a nossa festa lá na Capela Senhor Bom Jesus. Aqui em Bom Jardim teremos a celebração da palavra às 19 horas na Capela Senhor Bom Jesus. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.